Bom dia a todos, que a paz do Senhor Jesus, que excede a todo entendimento, possa estar no seu coração, na sua casa, na sua vida, na sua família, em nome do Senhor Jesus. Hoje são 29 de julho de 2022 e são exatamente 11 horas da manhã. E nesta manhã de sexta-feira, eu quero louvar, agradecer e bendizer ao nosso Deus por mais um dia de vida. Você já agradeceu a Deus? Agradeça, porque esse é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Meus queridos, eu quero compartilhar com vocês mais uma palavra, não é? Que o Espírito Santo pôs no meu coração. Quero repartir essa palavra para me abençoar e abençoar a sua vida, para nos abençoar. Aqui na primeira epístola de João, da primeira carta, né? No capítulo 1, versículo, a partir do verso 5, o título da leitura é Deus é luz, o pecado, a confissão, o perdão, a propiciação. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Aleluia. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meu amigo, minha amiga, é muito forte essa palavra. O Espírito Santo, através do apóstolo João, ele escreve dizendo que o nosso Deus, ele é luz. Tanto é que quando esse Deus maravilhoso se fez carne, se fez homem, quando aqui esteve, ele disse, né? Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, o Espírito Santo fala para os nossos corações que o nosso Deus é luz e que não há nele treva alguma. E se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Vamos entender o que João, através do Espírito Santo, quer nos falar, não é? Se nós dizermos, melhor dizendo, que nós temos comunhão com ele, que o Espírito dele habita em nós, que nós somos dele, pertencemos ao reino dele, à família dele, uma vez que ele é luz, obviamente estamos dizendo que nós também somos luz, não é? Se mantemos comunhão com a luz, nós somos luz. Mas se dissermos que mantemos comunhão com esse Deus, mas se nós andarmos nas trevas, aqui no verso 6 diz que nós mentimos e não praticamos a verdade. O que significa andar nas trevas? Não é difícil de entender. É andarmos na mentira, no engano, no pecado, é andarmos na falsidade, não é? É andarmos de acordo com a vontade do diabo, a vontade desse mundo, da carne, do nosso eu. Andar nas trevas é não obedecer à verdade. Porque só anda na luz quem segue a verdade, quem obedece à verdade. Somos perfeitos? Não, não somos perfeitos.
Mas isso não nos dá direito de andarmos na mentira, no pecado, no engano, no adultério, na prostituição, no roubo, não é? Na vaidade, enfim. Andarmos nas trevas. Isso é andar nas trevas. Então, se eu digo que eu ando na luz, que eu tenho comunhão com Jesus, com o Espírito Santo, que eu sou um homem de Deus, que eu sou um pastor, um bispo, um obreiro, um levita, um diácono, um presbítero, enfim, um apóstolo, mas se eu prego a luz, se eu prego a verdade, mas eu ando na mentira, eu ando nas trevas, eu ando no engano, então o Espírito Santo, através de João, está dizendo que eu estou mentindo, eu estou enganando a mim próprio. É muito forte, porque o pior engano é aquele que você engana a si mesmo, a sua própria consciência. Podemos até enganar uns aos outros, mas é muito difícil, não é, a gente enganar a nós mesmos, a nossa consciência. Até pensamos, né, que podemos enganar, mas não tem como, porque nós temos uma voz, essa voz aí chamada consciência, que só a gente ouve, mais ninguém. E ela está dentro de nós, foi colocada por Deus. Então, se dissermos que mantemos comunhão com Deus, com o Senhor Jesus, e andamos nas trevas, no pecado, porque aí você fala assim, mas pecar todo mundo peca. Sim, pecar, todos nós pecamos, mas uma coisa é você pecar, é você cometer uma falha, é você no momento que não vigiou, não é? Todos nós, ninguém está isento do pecado, de pecado, mas o problema é a gente pecar deliberadamente, um pecado, sabe aquele pecado consciente, aquele pão nosso de cada dia, tem pessoas que fazem do pecado o pão nosso de cada dia, ela não tem o mínimo de temor a Deus, mesmo pregando o evangelho, mesmo com título disso, daquilo, enfim, com anos de igreja, não importa, ou menos ou mais. Andar na luz é você andar segundo a vontade de Deus. Nós andarmos segundo a vontade de Deus. Procurando cada dia errar menos, procurando melhorar cada dia. Ser humildes para reconhecer que precisamos mudar, que precisamos, não é, manter essa comunhão diária com o nosso Deus. Então, João, ele fala que se nós andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha como é lindo, como é forte. Se andarmos na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. Quando alguém fala assim, eu não vou com a cara de fulano. E fulano, sabe, essa pessoa está mal. Essa pessoa não está andando na luz. Porque quando você está na luz, não é a pessoa que te incomoda. É você, sou eu, somos nós que incomodamos as trevas. Quem tem que falar isso a nosso respeito é aquela pessoa que está nas trevas, no pecado, na mentira. Porque quem anda na luz, quem tem Jesus, tem o Espírito Santo, ama, perdoa, é misericordioso, é compassivo. Não é bobo, não estou falando isso. Desculpa. Então diz assim, João, né, dizendo que se nós andarmos na luz, né, mantemos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, se nós dissermos, eu não tenho pecado, né? Eu sou mais santo, eu sou mais isso, mais... Não, todos somos pecadores, todos somos iguais, ninguém é melhor do que ninguém. Agora, tem aquele que é um pecador arrependido, é o pecador que anda segundo a vontade de Deus, que se arrepende e confessa e se esmera, se esforça para não viver na prática do pecado. Porque quem é de Deus não vive na prática do pecado. Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Né? E diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quer dizer, se você pecou, se você errou, não importa se foi ontem, foi o mês passado, foi hoje ou agora,
Arrependa-se de todo o coração, confesse, não é? E deixe, porque aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Não é confessar hoje, Deus é bonzinho, Ele perdoa, e volta a fazer, e vai fazendo, vai pecando deliberadamente, sem o mínimo de temor. Aí você está abusando da misericórdia de Deus, aí você está mexendo com fogo, aí você está brincando. E com Deus não se brinca, nosso Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça, Ele é fogo consumidor, e dele ninguém zomba, diz a palavra de Deus. Aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Você está compreendendo? Não estou aqui pregando essa mensagem para condenar você, não é uma mensagem condenatória, pelo contrário, é uma mensagem que vai te despertar, que vai te alertar, que vai te abençoar, que está me abençoando. Essa palavra é para mim também, porque a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. É a única coisa que nos separa de Deus. Se não me falha a memória, está lá em Isaías 59. Capítulo 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados, tapados, gravados, para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus e vos impede que Ele vos ouça. Então, meu amigo, pensa nisso. Receba essa palavra, não fique triste, não. O Pai repreende, o Pai exorta aquele que ama. Dê glória a Deus por esta palavra. Diz que se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O diabo diz que não tem mais jeito, que você pecou, é melhor você sair da igreja, que vergonha, todo mundo vai saber. Quem vai saber é pecador tanto quanto você. E nós não temos que dar satisfação ao homem. É você e Deus, isso é pessoal. E quem quiser te acusar, acusador é o diabo. Vai estar fazendo o papel do diabo. Porque Jesus falou para aqueles homens que queriam apedrejar aquela mulher: aquele que não tiver pecado, não tem essa passagem bíblica conhecidíssima, atire a primeira pedra. Então, ninguém tem o direito de julgar, de condenar ninguém. Podemos sim orientar, tentar ajudar o irmão, alertar, mostrar para ele, esse caminho que você está indo aí, porque como diz a palavra, há caminhos que para o homem parece direito, mas o seu final é o caminho de morte. Então, se você vê seu irmão andando num caminho errado, um caminho que vai levá-lo ao inferno, à destruição, ao abismo, então cabe a você, que é luz, mostrar o caminho de trevas que ele está andando. Que quem tem o Espírito Santo é luz, quem tem Jesus tem a luz. Então, João está dizendo que se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus. Eu também gostaria de meditar no livro de 1 João, capítulo 3, verso do 7 ao 10, para nós fecharmos essa palavra, 1 João, pula uma página aí, por favor, capítulo 3, verso 10. É muito forte. Não deixa eu ler do versículo 7 rapidamente. Os filhos de Deus e os filhos do maligno, é o título. Porque dizem que todo mundo é filho de Deus, mas não é o que a Bíblia diz, A religião fala que todos são filhos de Deus. Filhinhos, estou lendo a Bíblia, não é bispo, apóstolo, homem, filósofo, doutor, teólogo que está falando, não, é a palavra de Deus, Espírito Santo. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado, olha só, procede do diabo. Misericórdia, é muito forte, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, presta atenção, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Glória a Deus, é muito forte essa palavra. Então, meu amigo, minha amiga, não deixe que ninguém te engane. Aquele que pratica a justiça, está dizendo aqui, é justo, assim como o Senhor Jesus é justo, não é? Então não deixe que ninguém te engane.
Com Deus ou é ou não é, não tem meio termo. O verso 8 diz, 1 João capítulo 3, verso 8, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Uma palavra forte, dura, né? Mas é a Bíblia que está dizendo. Então, se eu vivo na prática do pecado, então eu não procedo de Deus, eu não sou de Deus. É uma palavra dura, mas é verdade. Se você tem prazer no adultério, na prostituição, na mentira, no roubo, no engano, enfim, tudo aquilo que você sabe, que nós sabemos que é errado, não estamos procedendo como filhos de Deus, mas sim como filhos do diabo. É duro, é forte? É, mas é a palavra de Deus que está dizendo. Eu não estou falando que você é filho do diabo. Está dizendo que aquele que vive na prática do pecado, aí é você e Deus, é a nossa consciência, sou eu e Deus. Então, meditemos nessa palavra, que ela é muito forte. Diz que o Senhor Jesus se manifestou em carne para destruir as obras do diabo. Então, se você é luz, você tem que andar como filho da luz. Eu tenho que andar como filho da luz. Não é verdade? Todo aquele que é nascido de Deus, verso 9, não vive na prática do pecado. Olha aí. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode ver pecando porque é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não tem o que falar, muito explicar. Jesus falou que a árvore se conhece pelo fruto que ela dá. Quem é de Deus dá bons frutos. Quando a árvore é boa, os frutos são bons. Quando a árvore é má, não tem como dar frutos bons, ele vai dar o fruto mau. Então, quem é de Deus não vive na prática do pecado, né? Porque a divina semente, né, o Espírito Santo, a palavra, habita, reina nele. O verso 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Quem não pratica a justiça, que não é justo, que não pratica a verdade, que não anda segundo a vontade de Deus, não é de Deus, está escrito. E aquele que não ama seu irmão. Não vou com a cara de fulano, não gosto de fulano. Aquele que não perdoa de todo o coração. Aquele que guarda a mágoa, que tem ódio, que planeja o mal contra o seu próximo. Aquele que pratica o mal, a maldade, não tem misericórdia, não tem compaixão. Então aqui está dizendo que essa pessoa, ela não procede de Deus. Mas quem é de Deus, pratica o que é bom. Glória a Deus. Aleluia. Para finalizar, toda hora eu finalizo, né? Dá vontade de ficar aqui o dia todo. 1 João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. É forte, né? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, não é? E o diabo não pode tocar em quem é de Deus. Então, se você nasceu de Deus, se você tem o Espírito Santo, o diabo não pode te tocar, não pode me tocar. Medite nessas palavras, compartilhe. Abençoe alguém que, de repente, está na igreja, porque o fato de estar na igreja não quer dizer nada. Está com uniforme, está com título de obreiro, de pastor, de bispo, de evangelista, de, sei lá, com a carteirinha de membro, dizimando, ofertando, fazendo campanha. Isso não vai nos levar para o céu. O que vai nos levar para o céu é a nossa obediência, é o nosso temor para com Deus. É o nosso amor para com o próximo. É a nossa obediência. Tá bom? Guarda essa palavra, medita. Ore por mim que eu estarei orando por você. Ore pelo irmão Gilberto, servo do Deus Altíssimo. Eu também estarei orando por vocês. Tá bom? Até o próximo vídeo. Obrigado pela sua audiência e que Papai do Céu te abençoe. Compartilhe esse vídeo, que com certeza vai abençoar muitos, em nome de Jesus. Tenham todos um bom dia. A paz do Senhor Jesus.